O futuro da Paraíba passa pelo respeito às mulheres. E a LPB segue firme, aprovando leis e promovendo iniciativas como a campanha Rompa o Ciclo da Violência, para que cada mulher tenha seu espaço, sua voz e sua liberdade. Porque quando uma mulher tem seus direitos garantidos, toda a sociedade avança. Assembleia Legislativa da Paraíba, em defesa dos direitos das mulheres. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa PAI, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoil Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoil, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Trabalho, faculdade, que fase? Que fase. Leve a vida numa Honda, Nova Bis e Elite. Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E eu quero que também vocês possam nos acompanhar pelo canal de TV da Brisa TV 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. Estamos no mês de abril e, em alusão ao dia 2 de abril, que a gente comemora a conscientização do autismo, eu trouxe uma pessoa super especial para falar hoje para vocês sobre neurodiversidade é força,
o TEA e seus desafios. Ninguém menos do que Jocely Oliveira, ela é professora de línguas e vem aqui falar sobre a sua história, que é riquíssima, é uma história realmente de força, de superação, e eu quero que todos vocês possam compartilhar esse programa, acompanhar esse programa com muita atenção, porque vocês vão aprender muito sobre o que é força de verdade. Seja bem-vinda, Jocely. Muito obrigada, Daisy. É um prazer te receber aqui e eu quero que você possa começar falando pra gente um pouco sobre quem é Jocely Oliveira. É uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher atípica, né? Sou uma mulher autista, sou daqui de Patos, nascida e criada, só saí daqui para fazer a universidade e depois voltei. Sou mãe de Alberto e Lucy. Lucy é uma adolescente de 15 anos, autista também. E Alberto é um menino de 7 anos, também autista. Então, somos 3 autistas em casa, uma família de neurodivergentes, né? A minha formação é na área de licenciatura, né? Sou professora de língua inglesa. Mas, nos últimos anos, justamente por causa desse meu contexto, né? Eu não estou atuando como professora de língua inglesa, mas por causa desse meu contexto, eu tenho me dedicado muito meio que forçosamente, né? Justamente porque o contexto exige, a questão da defesa de direitos, sabe? De comunicar sobre autismo, sobre as dificuldades, mas não de forma consistente. Eu não sou uma influencer, né? A militância aconteceu justamente por causa das nossas necessidades. Daí faço parte da ASPA, que é uma associação, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Patos e Região, né, que atua nessa área também de defesa de direitos. E por causa disso, né, a gente tem se envolvido nessas atividades. Mas, mais intensamente, nos últimos anos, eu sou mãe, né, de pessoas atípicas, sendo eu também uma pessoa atípica. E isso dá muito trabalho. Imagino como dá mesmo, né? E aí, como eu estava falando para você, muitas vezes a gente foca muito nesse 2 de abril e a gente se volta muito para as crianças e adolescentes que têm o diagnóstico do autismo. E muitas vezes a gente esquece dos pais, né? Como esses pais vivem, quais são essas forças, de onde é que esses pais tiram tanta força para poder estarem o tempo todo em terapias, na escola com essas crianças, como é que a pessoa se sente, né? O adulto, e que muitas vezes esse adulto, ele também é neurodivergente e nem sabe. E aí ninguém melhor do que você para responder isso. E para começar, eu queria que você dissesse a gente como foi que você descobriu que você também era neurodivergente. Só aconteceu por causa da minha filha, né? Eu percebi os primeiros traços de autismo em Lucy quando ela estava com 1 ano. Porque ela aprendeu pouquíssimas palavras, ela nem falava direitinho, ela falava aua, mamã e aô, que era porque ela brincava com um telefonezinho, né, de plástico. E ao invés de ela ganhar mais palavras, ela perdeu em pouquíssimo tempo, tipo assim, 3 meses, sabe? Aí eu busquei E, assim, eu tinha, na época de universidade, como eu cursei licenciatura, a gente tinha umas disciplinas na área da educação, voltado para a psicologia da aprendizagem, psicologia da educação, e a gente acaba aprendendo sobre essa diversidade em sala de aula. Eu olho que isso faz muito tempo, mas eu tive a sorte de ter uma professora que tinha um filho autista, e eu lembrava muito, assim, das aulas dela, das informações, né, que ela passava. Eu acho que pelo fato de eu ter algum tipo de identificação que na época eu também não sabia, né, aquilo ficou muito na minha mente. E eu observei os primeiros traços de autismo de Lucy muito claramente, assim. E comecei a pesquisar. Na época não tinha muita coisa na internet. Aqui, Lucy está com 15 anos. Uhum. Isso foi com 1 ano de idade, então, né? Isso. Mas como eu tenho a língua inglesa, eu pesquisei muito, né, em sites estrangeiros e tal, e tinha muita coisa, né? Então, aprendi bastante ali, e com 1 ano e 3 meses eu levei ela para a pediatra disse, é possível que seja autismo, mas na época ela disse, só pode ser diagnosticado com 6 anos, porque lá atrás se pensava assim, sim. Né? Ela foi acompanhada um tempo, ela já disse assim, de cara, coloca ela na escola, né? Com 1 ano e meio eu coloquei ela na escolinha, e ela começou, e depois de um tempo sendo atendida, o sobrinho dela, dessa pediatra, estava fazendo uma residência nessa área, né, que é o Dr. Edinaldo Marques, aqui, que ele já é conhecido aqui em Patos. E ela disse, olha, meu sobrinho está vindo, ele vai atender algumas vezes aqui em Patos, seria bom você, né, levar a Lucy para ele, um neurologista e tal. Levei, e na primeira consulta, assim, ele observou bastante, né, Lucy, mas ele é muito claro, assim, o autismo dela, né, é muito evidente.
clássico, assim. Antes disso, ela já tinha encaminhado, inclusive, para acompanhamento, né? Então, Lúcia já ia para o CAPS, por exemplo, sem diagnóstico mesmo, mas ela já ia para o CAPS bem novinha, né? Mas lá nunca foi ventilado isso. E aí eu aprofundei mais os meus estudos, né? Já que quando chegou o diagnóstico, só que e nessa fase de eu aprender sobre autismo, eu percebia muitas coisas em mim. Mas sabe quando você lê muito sobre uma coisa e você diz, não, é porque eu estou lendo muito sobre isso, então estou sendo influenciada e estou percebendo essas coisas em mim. Eu não falava para as pessoas sobre, né? Sim. E a psicopedagoga de Lúcia na época era Conceição Campelo, e eu também era voluntária na APAE, e eu trabalhava muito diretamente com ela. E teve um dia que, por causa de conflitos justamente na equipe de trabalho, por alguma rigidez minha, né? Ela disse, a gente conversou e tal, e ela falou sobre a possibilidade de eu ser Asperger, né? E a primeira vez eu confirmei que achava que tinha essa desconfiança, mas ignorei. A segunda vez eu disse, eu acho que você é Asperger, você precisa de ajuda e vou lhe encaminhar para um psiquiatra. E ela me encaminhou para um psiquiatra na época, na clínica que ela atendia, Dr. Ruben. E assim, de cara ele disse que não, você não é, por causa, de novo, aquele estereótipo, né? Tinha feito universidade, casada, com filho, trabalhando e tal. Você olha no olho, essas coisas todas, né? E fui acompanhada por um bom tempo com um diagnóstico que eu já tinha anteriormente, há anos, de ansiedade e depressão, né? Medicada, essas coisas todas. E eu tive que ir mais a fundo, e daí eu fui pesquisar sobre autismo em mulheres, já tinha lido alguma coisa superficialmente, eu fui buscar pesquisas e tal, que eu encontrei a pesquisa de uma pesquisadora inglesa chamada Hannah Belcher. Entrei em contato com ela, e eu tive muita sorte, estava falando para as minhas amigas esses dias, eu tive muita sorte nesse momento, porque ela me respondeu, a gente conversou, ela me encaminhou um teste de triagem do Instituto de Cambridge, que era coordenado pelo Simon Baron-Cohen, um dos maiores cientistas na área de autismo do mundo. Um teste elaborado por ele, inclusive. Pois foi assim, um monte de coisas, né? Só que naquela época, Simon ele tinha publicado um artigo sobre male brain, que era sobre o cérebro masculino, que ele tinha essa teoria, né, de que o autismo tinha coisa do cérebro masculino. E essa fase, essa pesquisadora, ela pesquisava sobre autismo em mulheres, então existia uma espécie de contestação, né, sobre essa questão, essa visão. E eu tive a sorte de pegar justamente nesse momento em que as pesquisas estavam, né, começando a bombar lá. Tanto que na época ela foi eleita, essa Hannah Belcher, ela esteve entre as 5 maiores pesquisadoras do Reino Unido, né? Então ela estava muito envolvida nisso, era o PhD dela, inclusive, na época. E fiz o teste, ela disse, no meio do teste, que era enorme, eu mandava perguntas para ela, olha, isso aqui não faz muito sentido para mim e tal, e ela dizia, não, mas tem a ver justamente com essa questão do masculino, feminino e tal. Vá fazendo, fiz, concluí, ela pegou a pontuação e ela pediu para escrever uma carta para o médico. E daí ela escreveu, traduzi, levei, tive também a bênção de Rubens aceitar muito bem, né, e pedi um tempo para pesquisar. E depois desse tempo a gente conversou e ele fez uma consulta que foi completamente diferente, né? Completamente diferente das outras consultas que ele fazia. E daí ele fechou o diagnóstico no final, disse, realmente, eu não tenho dúvidas, você é Asperger. E assim, eu falo Asperger hoje porque na época, até um dia desse no CID, né? Ainda constava, né? Hoje não existe mais. Naquela época, no DSM, já não existia mais, mas os médicos brasileiros usam o CID, né? Para codificar as doenças e os transtornos, tudo, enfim. Então, no meu laudo ainda consta isso, né? Mas a gente está tudo lá dentro do transtorno do espectro autista, né? E daí, nessa carta, ela também falou sobre a questão da medicação, que era uma luta minha. Aliás, ainda é uma luta minha, me ajustar com medicações, encontrar medicações que ajudem, que realmente... Porque eu tenho muita sensibilidade às medicações, enfim. Isso foi me ajudando, né? E ajudou ele também. E foi esse processo. Eu acho que eu me alonguei muito na resposta, mas é porque é complexo, né? E até hoje em dia, mesmo com os médicos tendo mais acesso ao conhecimento, não é fácil. Não é. Para pessoas adultas, que são os pais, né? Voltando para a questão dos pais e mães aqui. Que a maior pesquisa sobre autismo, né, que saiu em 2019, apontou que 81% é hereditário. Então, assim, é muita coisa, né? E autismo nunca vem sozinho e tem muitos genes que são compartilhados com outras condições, né? Autismo tem genes compartilhados com TDAH, com transtorno bipolar,
né, com várias outras condições. Então, às vezes, na sua família, por causa desses contextos, dessas ocorrências, né, quem entende um pouquinho de genética sabe que basta, né, você ter esses elementos na sua família que vai ali acumulando, e em algum momento, alguma pessoa vai carregar um pouco mais. Normalmente, mulheres, quando né, tem muito esse acúmulo dessas variáveis, essas variações, acaba ocorrendo, né? Então, e hoje em dia eu percebo, inclusive, em outras pessoas da minha família, neurodivergências dos meus pais, não necessariamente autismo, mas outras neurodivergências, sabe? Outras neurodivergências na minha família também, na família do meu pai e da minha mãe, enfim, é um caldeirão muito forte, né? E hoje em dia a gente chega para os médicos ainda e existe uma resistência muito grande, sabe? Assim, de enxergar naquela pessoa, né, autismo. Sempre se enxerga outras condições antes. E muitas vezes não entende que aquilo... Não entende a interação daquilo, sabe? Aí acaba, às vezes, medicando errado ou não... Enfim, é um contexto... O que eu gostaria era que os médicos tivessem a sensibilidade, sabe? De ir mais a fundo nas investigações. Primeiro, não duvidasse, porque a primeira... Nossa, eu passei muito por isso, assim, por vários médicos, né? Depois que eu saí do Dr. Ruben, porque eu não pude mais pagar, eu tive que sair do emprego por causa da segunda gravidez, enfim... tive que ir para ver outros médicos, e todas as vezes que eu tinha que levar isso, tinha que contar tudo de novo, era desgastante e era invalidada, entende? E ainda sou invalidada, sabe? E daí, era o que eu gostaria muito de pedir aos médicos, né? Que, assim, escute primeiro, sabe? Escute a história da pessoa. A gente, especialmente mulheres no autismo, homens também, mas especialmente mulheres autistas, a gente mascara muito. Existem livros, estudos sobre isso. Né? Mascara muitos traços, justamente pela forma como mulheres são socializadas. Então, escuta a pessoa, não invalida de cara não, porque isso mata, sabe? Eu tenho traumas com isso, inclusive, assim. Tem médicos hoje em dia que eu não consigo nem olhar para a cara deles, porque foi muito traumático mesmo os momentos. Então, assim, não invalidar, ouvir. E, assim, outra coisa, investigar, sabe? Desenvolver a habilidade de fazer perguntas e investigar, porque o que eu estou percebendo muito nos últimos tempos é assim, os médicos estão encaminhando muito para os neuropsicólogos e confiando muito só nos testes. Os testes são importantíssimos, porque eles vão mais a fundo, são perguntas muito estruturadas, enfim. É importante a investigação com o neuropsicólogo ou neuropsicóloga. Muito importante. Mas o diagnóstico para autismo é clínico. Os testes são um suporte. Até o próprio psicólogo, o neuropsicólogo, quando vai diagnosticar, usa o teste como base, mas ele precisa conversar com a pessoa, investigar, fazer perguntas. Eu estou falando isso para uma psicóloga, né? Mas eu estou falando para o público. Fique à vontade. Precisa desenvolver essa habilidade de investigar, de fazer perguntas. O médico precisa fazer isso, sabe? Porque não é fácil a gente ficar há anos testando medicações. Gente, testar medicações psiquiátricas é um desgaste tão grande, isso faz tanto mal para a gente, sabe? Assim, afeta a nossa memória, afeta a nossa disposição, afeta a nossa interação com as pessoas, a nossa capacidade de socializar, que no caso do autismo já é complicada. Quem tem ansiedade piora mais ainda. Então, assim, é muito sensível e a gente ficar testando, né, medicação. É isso, investigar a fundo. E ter essa sensibilidade, né? Que é o que a gente sempre pede também. Nós psicólogos, quando a gente encaminha uma pessoa ao psiquiatra, a gente sempre tem, eu mesmo gosto muito de conversar com os psiquiatras, e eu digo sempre, olha, escuta a história da pessoa. E eu sempre oriento os pacientes para dizerem assim, olha, fala tudo. Do jeito que você está falando aqui comigo, fala também para o médico. E aí muita gente chega e diz, Deise, o médico só me deu 5 minutos. Então, não são 5 minutos. É o tempo que você achar necessário para que você conte sua história. Porque esse diagnóstico, ele precisa ser um diagnóstico diferencial. Muitas vezes as pessoas chegam na clínica com a prevalência apenas de ansiedade e depressão. Mas tem alguma coisa por trás ali. Tá entendendo? Porque muitas vezes a gente não encontra motivos, né? Que muitas vezes são esses motivos que vão acendendo para dizer, mas por quê? Por quê? Não, mas é porque existe um diagnóstico diferencial por trás daquela ansiedade ou depressão. E aí muitas vezes fica se rodando em círculo. Um tempão, até você encontrar alguém que realmente valide a sua fala, o seu sentido, como você funciona, que também é muito importante. O eu consigo, não consigo, né? E aí é muito importante que a gente entenda o que é, Jocely, ser neurodivergente. A gente fala muito, é uma palavra que está muito em ascensão hoje. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que significa. Neurodiversidade foi um termo cunhado por uma socióloga australiana chamada Judy Singer. Ela é uma mulher autista.
E ela identifica também na família dela várias pessoas autistas, né? Mas na época dos estudos dela, que foram no finalzinho dos anos 90, foi na época do surgimento da internet. E ela fazia parte de fóruns de pessoas Asperger, que naquela época, de novo, não era autismo. Naquela época não era autismo, né? Síndrome de Asperger. E ela foi identificando o jeito que essas pessoas se percebiam no mundo, né? Então, eles percebiam muito, era comum a descrição de se sentirem muito como um alienígena, um extraterrestre, sabe? Diferentes, né? Isso. E ela começou a pesquisa dela nessa área, né? E cunhou esse termo, neurodiversidade. Hoje em dia, ela ainda tem um blog que ela atualiza com uma certa frequência, porque ela quer se manter viva na discussão. Mas ela, no blog dela mesma, ela fala assim que hoje em dia as conversas, o debate já se distanciou um pouco da sua origem, né? Porque quando ela cunhou o termo, neurodiversidade não falava só de autismo, sabe? Ela considera neurodiversidade todas as pessoas que têm um sistema nervoso que funciona de um jeito diferente do da maioria. Então, transtorno bipolar, neurodivergência, esquizofrenia, TOD, qualquer pessoa que tem um funcionamento, transtorno de personalidade, sabe, narcisista, antissocial, tudo isso é neurodivergência, sabe? Mas aí, no debate, né, da defesa de direitos civis, que ela fez esse recorte, né, que neurodiversidade é uma palavra que hoje ela nomeia essa luta em defesa de direitos, né, por pessoas neurodivergentes. Tem pessoas que não querem incluir esses outros transtornos que têm esse estigma pela sociedade. Então, existe esse debate no grupo, né? Tem, inclusive, pessoas que só consideram neurodivergência autismo. Então, assim, tem os extremos, sabe, no debate. Eu sou mais como ela. Eu entendo a ideia dela de neurodivergência como aquele cérebro que tem um funcionamento diferente da maioria. Até porque, quando a gente vai para o DSM, quem tiver a oportunidade, é um livro grosso, eu sei, é difícil, mas, assim, sempre que tem a descrição dos critérios, mas tem um texto lá que acompanha e que dá, hoje em dia tem a inteligência artificial, né, que você pode dizer, olha, explica melhor esse conteúdo aqui para mim. E a inteligência artificial vai lá e dá uma ajuda, né, para explicar. A gente percebe que os transtornos, eles têm muitos traços um no outro, assim, né? Para você fechar um diagnóstico numa coisa, de novo, você seria a melhor pessoa para explicar isso, né, Daisy? Mas quando são muitos traços semelhantes. Então, para você fechar um diagnóstico numa coisa, a investigação precisa ser muito profunda, né? E autismo é uma condição que sempre vem acompanhada de outras. Então, imagina a complexidade disso, né? Dá muito trabalho mesmo. Mas a informação está aí, né, para as pessoas hoje em dia terem acesso. Muitos pais e mães vão fundo na pesquisa. Por quê? Porque não encontram suporte nos espaços que deveriam encontrar, né? Querem ajudar os seus filhos, né? E é desse jeito que a gente faz, né? Aprendendo a lidar com os nossos filhos, assim, né? Utilizando a informação que está à nossa disposição. Nem sempre a informação é boa, porque também tem isso, né? Tem informações nas redes sociais que são muito rasas, infelizmente. Mas nesse processo também a gente vai se descobrindo, entendendo como a gente funciona, né? E vai descobrindo assim, que se parece muito. Eu me pareço muito com meu filho, né? Eu tenho esse traço, aquele traço. Mas, de novo, nem sempre a gente encontra a acolhida que deveria, porque não é fácil, né? E daí, você perguntou sobre neurodivergência, neurodiversidade. A minha defesa é essa, né? Que neurodivergência é esse espectro amplo de diferenças neurológicas nos seres humanos. Todos nós somos diferentes, na verdade é isso que Judy Singer coloca, né? Ela diz que todo mundo funciona diferente, mas existe um grupo maior de seres humanos que tem um funcionamento mais ou menos ali, né? Típico. E esse outro grupo que é atípico. E daí neurodivergência seria isso. E a defesa pela neurodiversidade é que as pessoas aceitem essas diferenças como parte da condição humana. Porque, na verdade, essa é a questão. Né? Quando a gente vai estudar sobre diversidade humana, a gente entende que essa diversidade é o que garante a nossa permanência como espécie, na verdade. Né? Então, e é isso, é defender o óbvio, né? Às vezes, quando eu estou falando isso, eu tenho a sensação que eu estou falando uma coisa muito óbvia e muito boba. Mas é isso, nós somos seres humanos. Pessoas neurodivergentes são seres humanos que têm um funcionamento diferente da maioria, mas isso faz parte da diversidade humana. Esse é o ponto, né? Faz parte. E a gente precisa normalizar isso. Eu sei que essa é uma palavra difícil, né? Complicada. Mas as pessoas normalizam aquilo que é a maioria que é assim. Mas a gente precisa normalizar a diferença. Esse é o ponto. Eu sempre falo, tá tudo bem. E
tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? A gente tem que naturalizar mesmo. Isso. E não ver aquilo ali como uma coisa extraordinária. Exato, né? Que exato. é o que acontece geralmente, principalmente no adulto, quando ele recebe o diagnóstico. Né? E o adulto, principalmente aquele adulto que tem uma vida funcional, né? Que olha e diz, mas como eu? Não, eu trabalho, eu namoro, eu tenho amigos, né? E é como se tivesse realmente um jeito de ser. E muitas vezes não tem, existem jeitos, né? Várias formas de ser. Exato. E quando você recebeu o diagnóstico, você mudou muito a sua vida? Teve um impacto? Quais foram as maiores transformações e os desafios? O primeiro momento da recebida do diagnóstico foi uma espécie de alívio, porque eu estava caminhando, né, na luta para isso. Mas, assim, não foi fácil, continuou sendo difícil. E a ideia de você finalmente ter aquilo escrito no papel volta muitas coisas na sua vida, entende? E é um processo muito difícil, doloroso. Eu acho que eu ainda não passei totalmente por isso. E eu acho que eu nunca vou passar, porque a gente vive fases, né? Eu vou, né, estou com 42 anos, então a gente vai chegando nessa fase. Depois tem a fase da... Eu vou ser idosa, eu vou ter outros desafios. Eu acredito que tudo isso eu vou estar sempre questionando, tentando entender como é o meu funcionamento. Mas, assim, o primeiro momento, acho que os primeiros momentos, os primeiros anos após o diagnóstico não são fáceis, porque é de muita ressignificação. A gente passa por traumas que não entende, por muito tempo não entende como trauma. Sabe? Depois a gente entende os efeitos daquilo na nossa vida e por que a gente está funcionando daquele jeito, porque aquilo aconteceu daquele jeito, enfim, né? Mas também é uma forma da gente dizer assim, ok, esse é o meu funcionamento, e daí trabalhar a aceitação, a autoaceitação, o autoconhecimento, que é muito importante. Entender como a gente funciona é muito, assim, para todo ser humano isso, né, na verdade. Mas para uma pessoa que tem um funcionamento diferente da maioria, isso é muito importante. Então, ler mesmo, aprender mesmo sobre como você funciona, como o seu cérebro funciona. Entender quando está... Hoje em dia, eu consigo perceber quando uma crise de ansiedade está chegando. E isso me ajuda a evitar ter crise de pânico, por exemplo, evoluir para uma crise de pânico. Então, eu tento fazer um manejo, entende, disso, entender os meus limites nas situações sociais. Antes, eu queria muito estar nos lugares, porque eu queria me incluir, né, assim, fazer parte. Mas eu aprendi os meus limites, aprendi que tem um tempo de eu ficar, aprendi que quando eu estou muito cansada, eu não vou, entendeu? E é isso, aprender os seus limites, né? Mas, assim, o que falta nesse contexto todo é suporte. Eu acho que falta muita compreensão, sabe, de médicos, especialmente, né, de acolher essa realidade, de muitos profissionais, não só médicos, vários outros profissionais da área da saúde também, sabe, de compreender esse contexto. E, finalmente, de política pública, sabe, que dê suporte para essas famílias, né? Porque, antigamente, as famílias eram maiores, né? Então... uma família, o filho mais velho ia ajudando o filho mais novo, enfim, tio ia ajudando os sobrinhos, enfim, existia uma estrutura ali que dava conta, né? Uma rede de apoio maior. Hoje em dia, na minha família nuclear, sou eu e meu irmão, entendeu? Que tem a vida dele, a vida corrida dele, e o meu pai e minha mãe, que me dão um certo, por exemplo, agora meu pai está com os meus filhos, né? Está com os meus filhos nesse momento. Mas tem muitas famílias que... E aí, quando a gente envelhecer? E quando os meus pais morrerem? Aí eu já vou estar mais idosa. Quem vai dar suporte? Sabe? Quem vai me ajudar? Eu vou ter condições de pagar alguém? Não, não vou ter. Porque né? Assim, eu sobrevivo hoje com o BPC dos meus filhos. Porque eu tive que abrir mão da minha carreira. Porque é outra realidade de mães atípicas. Isso, muito comum. Muito, muito. Muito, sabe? De ter que abrir mão da sua carreira, né? Para dar conta dos filhos. Né? E mãe exaustivo, solo, né? Exaustivo. E no meu caso, mãe solo. E mesmo quando não são mãe solo, porque por causa dessa dinâmica desigual, muitas vezes, que acontece nos relacionamentos, né? Que a sobrecarga fica com as mulheres. Então, mesmo mães casadas, às vezes parecem mãe solo, porque a sobrecarga fica toda sobre elas. E ou você tem um emprego muito bom, que ganha muito bem, né? Assim, muito bom, assim, um emprego que você é bem remunerada, e tem condições de pagar por suporte. Aí você dá conta de sair para trabalhar, ok. Mas quando não, se a pessoa ainda assim trabalha, pode ter certeza, essa mãe está num nível de estresse muito intenso,
né? Isso. E mesmo as que não conseguem, não tem, de jeito nenhum conseguem trabalhar, porque não dão conta, eu sou mãe solo de 2 meninos, 2 pessoas autistas, né? E eu sendo também autista, eu não consigo mais trabalhar. Eu estava falando para você nesse programa. Depois do último burnout, que não foi o primeiro que eu tive, depois do último burnout, assim, parece que eu não me recuperei ainda, sabe? Eu tô conseguindo sair, né? Tô aqui, por exemplo. Ano passado eu não conseguiria fazer isso, sabe? Mas a sensação eu não me recuperei ainda. Eu tô num nível ainda de exaustão muito intenso, né? E a gente vai envelhecendo, você não se recupera mais do mesmo jeito das coisas, né? E tudo isso é uma dificuldade, são os desafios. Né? Qual o nível de suporte, Jocely, dos seus filhos? Lúcia, nível de suporte 3. Além do autismo, ela tem deficiência intelectual, é não oralizada, não alfabetizada, então ela tem muita necessidade de muito suporte. Lúcia não consegue lavar as mãos sozinha, né? Eu tenho que lavar as mãos dela, dar banho nela, enfim, ela tem muita necessidade de suporte. Alberto tem 7 anos e eu considero nível 2 de suporte, né? Ele está aprendendo a falar, ele fala algumas coisas, mas ele é mais independente, ele até busca mais independência. Por exemplo, ele, né, do nada, ele vai escovar os dentes sozinho, sabe? Quer tomar banho sozinho, só que, né, ele ainda tem umas limitações, mas ele quer fazer coisas sozinho. Vai ir ao banheiro, muito interessante ultimamente, ele quer ir ao banheiro sozinho. Hoje ele está fechando a porta, antes eu deixava a porta aberta, porque eu esperava, né, aquela coisa toda de mãe. Hoje ele fecha a porta e faz todo, né, quer fazer tudo sozinho. Então ele mesmo busca a independência e a autonomia dele, o que é muito bacana. Mas ainda tem um nível de suporte muito intenso, porque ele é uma criança de 7 anos, né? De qualquer forma, exige muita atenção, porque ele tem muita energia, né? Então tem que ter muita atenção com ele. E eu sou a nível 1 de suporte nessa história, né? E para você, como é, por exemplo, colocar eles no processo de terapias? Porque a gente sabe que hoje as terapias, elas são uma grande porta para melhora, né? Para evolução. A gente sabe que o autismo não tem cura, mas tem uma melhora muito relevante diante desses tratamentos. Você encontra esse suporte de tratamento hoje aqui? Olha, nós somos usuários do SUS, né? Então, minha filha é atendida no CAPS infantil. E daí ela tem os terapeutas, né? Tem psicóloga, psicopedagoga, tem fono, físio e educador físico, né? Não temos TO no CAPS e meu filho é atendido no SER, só tem acesso à psicóloga e à fono. E assim, foi recente. Ele foi diagnosticado no SER em 2020. Só ano passado que ele conseguiu terapia com esses 2 profissionais, entendeu? Primeiro com a psicóloga e agora entrou a fono no finalzinho do ano passado, mas só começou mesmo de verdade agora esse ano, em 2025. Então, assim, não temos acesso, né? No SUS, pelo menos, não temos o acesso que gostaríamos de ter. Autistas adultos, eu estava em conversa, inclusive, com a autista que era atendida no CAPS, teve alta. Mesmo ela percebendo que não deveria ter tido alta. Ela é estudante de psicologia, inclusive, né? Então, ela entende. Não existe um suporte que deveria existir. E essa é uma das nossas lutas, né? Como associação, na ASO, por exemplo. Que é bem cansativo, lidar com o poder público não é fácil, por várias questões, mas a gente não tem suporte. E daí, a gente também está na associação que tem pessoas que usam o plano de saúde, né? E por mais que você tenha acesso a plano de saúde, o plano de saúde hoje também é outra estrutura bem cruel. Cruel, sabe? Assim, só tem acesso a uma terapia por semana, é pouco tempo, sabe? Tem profissionais que não aceitam, o plano não aceita. Inclusive, anos atrás, teve um grupo de mães atípicas que foram até o STF para tentar derrubar a coisa do rol taxativo, né? Que limitava ainda mais o acesso a essas terapias. E está voltando agora, esse mês, inclusive, né? Semana passada. Existe a possibilidade de voltar. O lobby dos planos de saúde é muito pesado na Câmara, né? E, assim, eles tentam limitar o máximo possível o acesso às terapias. Então, se no plano de saúde, de pessoas que têm um pouquinho mais de condições de renda, né, financeira, tá difícil, né? Tem acesso, mas é um acesso limitado, no SUS ainda é muito mais limitado, né? Muitíssimo mais. E, assim, a última reunião que eu tive com o pessoal do CAPS, que a gente teve como aspa, né, com o pessoal do CAPS, colocaram uma lista para a gente imensa
de pessoas em fila de espera imensa, gente. Assim, exatamente. dá vontade de chorar, sabe? Porque a gente estava lá pedindo mais tempo de estímulo para os nossos filhos, né? Que já estão no serviço. Porque precisam. São autistas de nível de suporte muito alto e que precisam de mais estímulo para a aprendizagem, para a autonomia. A gente está pedindo o básico aqui, o básico de autonomia, né? E tem uma lista enorme de crianças que não estão nem sendo atendidas com nenhuma terapia em Patos e região. É imenso, assim. O menino estava falando de uma lista de 500 pessoas, sabe? É muita gente. É muita gente, é desesperador. Imagina essas famílias. Como é que estão essas famílias? Como é que estão essas crianças? Como é que estão essas crianças na escola? Sabe? Na realidade, não se tem estrutura física, não se tem estrutura profissional. Pois é, como, né? É uma realidade muito desesperadora, sabe? E eu fico imaginando esses pais que têm informação, sabe? Nossa, é um cenário de muita angústia, angustiante mesmo. E essa é a realidade. Por isso que quando eu me coloco nas redes sociais, digo assim, gente, a luta é difícil, eu não estou me vitimizando, sabe? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que as pessoas estão me vendo como vítima, reclamando tanto das coisas? Não é, porque é pesado, mesmo para a gente que tem informação, sabe? E tem algum acesso à terapia, mesmo não sendo o ideal, ainda é muito difícil. É um peso, assim, muito, muito grande mesmo. Hoje, para vir aqui, por exemplo, eu tive que tomar um SOS para lidar com a minha ansiedade, porque eu tô com dificuldade de estar em situações de socialização. Por causa desse cansaço. E quanto mais cansada eu estou, mais crise de ansiedade eu tenho, entende? É um reflexo disso, né? Imagina para esses pais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu vejo situações de exclusão na escola dos meus filhos, que eu fico muito indignada com aquilo, né? Com a forma como o meu filho não está sendo visto, deveria ser acolhido. Eu não vejo só meu filho nisso. Eu vejo as outras crianças, sabe? Eu vejo a situação da minha filha na escola dela, mas eu não vejo só a dela. Eu vejo das outras crianças, que eu chego lá, tá deitada no chão, não tá nem na sala de aula, tá deitada no chão, sabe? Gente, é uma situação, assim, eu considero, eu sei que soa dramático, mas pra mim é desesperador, aquilo me afeta de um jeito que às vezes eu fico sem palavras. Eu entro na escola, pego minha filha, que eu vou lá para pegar ela para levar para o CAPS e voltar, né? Ela estuda bem pertinho do CAPS, aí ela faz a terapia e volta em um dos dias. E volta para a escola. É tão desesperador que eu sei que eu vou entrar lá e vou encontrar uma pessoa neurodivergente deitada no chão, que eu entro, pego Lucy e saio. Tento sair bem rápido, porque aquilo tem um impacto tão grande em mim, sabe, assim, que a vontade é de chorar. Essa é a realidade. E é isso. E eu sei que não é só lá naquela escola, eu sei que isso acontece em outras escolas, eu sei que tem gestores que tentam incluir, né, tentam fazer o seu trabalho. Mas isso não é uma regra em todas as escolas. A gente escuta relatos de muitas escolas que não incluem, que não sabem o que fazer, fazer, entendeu? Os ditos cuidadores, né? Que eu acho esse nome bem desproporcional para aquilo que a inclusão promove, né? Quer promover. Eu acho que os cuidadores, eles deveriam ser melhores qualificados para estarem com aquelas crianças, né? Porque o processo de inclusão não acontece a criança estando na escola apenas jogada. Acontece você estimulando essa criança da forma que ela consegue, da forma que você tem, para fazer com que essa criança ela se desenvolva. E não é isso que a gente encontra, né, Jocely? Não é. E eu não estou falando só de Patos, não. Isso é uma realidade no país inteiro. Esses dias eu recebi um áudio de um amigo que mora em João Pessoa, professor, e assim, dizendo, o Ministério Público bateu na nossa porta, na escola estadual. Na nossa porta, tá todo mundo desesperado, ninguém sabe o que fazer, né? Tá cada professor fazendo um PEI, que não é isso, é um PEI para cada aluno, né? Um PEI é um instrumento único para cada aluno. E assim, não sabe o que fazer, não entende o papel do AEE na escola. A própria pessoa do AEE, profissional do AEE, às vezes não entende a sua importância na sala de aula, acha que é só ali naquela sala, né? No contexto escolar. Existem várias estruturas. A gente avançou enquanto lei. Sabe, existe um suporte, assim, na lei. A Lei Brasileira de Inclusão é maravilhosa. É uma coisa linda, sabe? E é emenda constitucional. É a única peça, né, o único estatuto no Brasil que tem peso de Constituição. Ela é emenda constitucional. E é maravilhosa. Tem a Lei Berenice-Piana, que diz que garante, né, o Estado deve garantir acompanhante especializado. Esse é o termo que tem lá. Acompanhante especializado para pessoas autistas em sala de aula. E, assim,
Aí entra o debate. Não, mas aí falei cuidadores, que é o termo que eu também acho complicado. Eu uso porque é a linguagem aqui. Sim. Mas é muito complicado, porque não é cuidar, não é só levar para o banheiro, não é só ajudar a fazer a refeição, não é isso. É mediar a aprendizagem de uma pessoa atípica. Ela aprende de um jeito diferente, entendeu? Então, você precisa entender, primeiro, sobre a aprendizagem e entender como aquela pessoa que aprende diferente funciona. E é um trabalho minucioso, assim, exige muita atenção, sabe? Criatividade e tal, mas, infelizmente, não existe a capacitação que esses profissionais deveriam ter. Ok, está faltando gente qualificada? Como é que vai qualificar? A nossa crítica esse ano, né, assim que começou o ano escolar, na Secretaria da Educação, foi porque eles começam as aulas, aí contrata cuidadores, muitas vezes, que nunca estiveram com uma pessoa com deficiência. Nunca. Isso. Aí, assim, aí diz, não, a pessoa começa, aí depois sai, aí pede demissão. A de Alberto mesmo, teve uma, do começo do ano, ela saiu. Óbvio, se você não sabe o que fazer, né, encontra aquela realidade que você não sabe o que fazer, não tem o suporte que deveria, você age como? Você não sabe o que fazer, né? É a terror, assim, você fica com medo, você, enfim, não dá. Eu já tive um colega que foi contratado para ser cuidador e aí ele entrou em contato comigo e disse assim, Deise, pelo amor de Deus, me ajude, que eu estou com uma criança autista, eu não sei o que é que eu faço. Pois é. Eu preciso fazer o quê? E aí eu fui orientá-lo. Pois é, exatamente. Aí, recentemente teve uma formação na prefeitura, mas um dia de formação. Gente, um dia não forma ninguém. Não forma. Nós, pais, passamos um tempão, assim, para aprender a lidar com as dificuldades dos nossos filhos. Eu não estou pedindo para você fazer uma formação de 4 anos antes de ter um cuidado. Na verdade, seria o ideal. Seria o ideal. Sim. Que pedagogos fossem esses acompanhantes especializados. Porque precisa ser alguém, né, especializado em aprendizagem. Ou psicopedagogos, né? Sim. Precisaria ser alguém especializado em aprendizagem. Mas se a gente vai caminhar, fazer um processo de caminhada, então que nesse momento, pelo menos, pega esses cuidadores umas semanas antes das aulas começarem, isso ainda não é o ideal, não é, eu estou falando aqui, assim, agora, por agora, entendeu? Pega umas semanas antes e faz uns treinamentos com eles, intensivos, assim, sabe? Porque, para poder começar, né, para eles não entrarem em sala de aula sem saber o que fazer. O que é muito ruim, assim, as crianças têm crise, não sabem o que fazer, as crianças têm certos comportamentos, não sabem se comunicar direito, né? Então, a pessoa não sabe o que fazer. Não sabe. Enfim, é uma realidade muito complicada, sabe? Ai, Deise, E eu acho que eu acredito muito que nesses espaços, eu acredito que os pais deveriam ter muita vez e voz. Tá entendendo? Porque eu acho que não tem ninguém melhor para ensinar do que os próprios pais. Não tem psicólogo, não tem psicopedagogo, não tem ninguém. Porque é o manejo com aquela pessoa. E para que você primeiro ensine o A, I, O, U, você tem que saber como aquela pessoa funciona. Isso. Senão não vai. Exatamente. E muitas vezes esses pais, eles não são ouvidos. Exatamente. Na escola do meu filho, eu estava tentando orientar a cuidadora. Porque eu estava vendo que as atividades dele estavam vindo com a letra dela e tal. Enfim, ela acha que meu filho não consegue fazer, né? Aí eu comecei a gravar vídeos em casa, eu fazendo a tarefa com ele e mandando para ela. E ela começou a gravar vídeos na escola, fazendo tarefas com ele em sala de aula, para me mostrar, para ver como ela estava fazendo e pedindo orientação. E eu orientando ela. E a escola proibiu que ela fizesse isso. Mas também não está dando nenhum suporte a ela. Aí teve uma capacitação de um dia que não dá conta de fazer o que precisa ser feito, de novo, né? Não dá conta, não é suficiente. Aí vai ter uma reunião hoje ou amanhã com a coordenadora para entender o que é que a gente vai fazer, né? Mas esse é o contexto, entendeu? Uma criança que tem capacidade, que tem potencial, sabe? Que aprende, né? Mas não está tendo a sua capacidade de aprendizagem desenvolvida. A sua aprendizagem desenvolvida. Porque, infelizmente, a pessoa, mesmo ela, a cuidadora de Alberto, ela começou o curso de pedagogia, mas está no primeiro semestre. De novo, não tem como ela saber o que ela precisa saber, né? Claro. Essa é a realidade. E daí tem a escola que, né, não permite que a gente ofereça esse tipo de ajuda, porque eu queria, de verdade, ajudar por causa do meu filho. Na outra escola do ano passado, eu tentei, quando eu fui buscar, né, disse que Alberto não sabe ler nada, né? Aí teve uma reunião no meio do ano e quando eu cheguei na reunião, a professora, a sala tem 35 alunos, era o primeiro ano de ensino, né, Fundamental 1.
Uma professora sozinha com 35 alunos. Gente, isso é caótico. Eu não tive condições de cobrar a ela, entendeu? Eu me senti mal por ela, eu não tive condições de cobrar. O que foi que eu fiz? Comecei a alfabetizar Alberto em casa. Em 1 mês e meio, ele estava começando a ler frases. Só que eu recebi a reclamação de que Alberto estava muito cansado na aula. Lógico, porque ele estava estudando de manhã e de tarde. Ele estava muito cansado, né? Aí disseram, a gente entrou num acordo, né? Disseram que também estavam criando estratégias para melhorar a questão de alfabetização de Alberto. E eu abri mão disso, né? Da questão de ensinar, de alfabetizá-lo em casa. Mas era a realidade, não era a realidade só de Alberto, era a realidade da sala quase inteira, de não saber ler sílabas, né? Alberto está no 2º ano e a professora me relata também a mesma coisa. A maioria da sala não sabe ler sílabas ainda. 2º ano, entendeu? Então, é um desafio muito grande para a educação. Aí tem os alunos neurodivergentes em sala de aula com as suas peculiaridades na aprendizagem. Sim. Imagina. E daí, gente, eu queria também, né, mencionar, inclusive, o contexto de condições de trabalho dos professores. Entende? É outro problema. É outro problema, porque é um desafio muito grande. Sim, Como é que, né? Sim, porque eles não estão preparados. Não estão preparados, não têm as condições de trabalho para se desenvolver e estarem preparados, né? Exatamente. Não tem o suporte que deveriam ter, entendeu? Então, assim, é um contexto muito complexo. E, assim, exige muito debate, sentar na mesa e buscar soluções, e tá todo mundo muito ocupado e todo mundo muito indiferente. Isso. Essa é a percepção que eu tenho, entende? E muitas vezes eu vejo só recortes muito bonitos no Instagram, né? De que temos, sim, essa assistência e de que tá tudo muito bem. Ai, gente, não. E a gente percebe que não está, porque eu principalmente, eu tô na clínica e eu vejo muito a necessidade desse desenvolvimento de crianças atípicas, porque não é para que elas se tornem Albert Einstein. Não, mas é para que elas desenvolvam um mínimo de habilidades. Isso. Um mínimo para que elas sejam adultos funcionais. Que é outra coisa que muitas vezes as pessoas não param para pensar. A criança de hoje autista, ela vai ser a adolescente de amanhã, que depois vai ser o adulto de amanhã. E aí, como é que vai ser essa pessoa? E vai ser o idoso de amanhã. Vai ser o idoso de amanhã, gente. Tá entendendo? Então, existe todo um desenvolvimento ali já orquestrado, mas que precisa ser muito bem elaborado, muito bem desenvolvido. Isso. E essa pessoa, ela precisa desse suporte maior. E aí, a gente tem um número muito grande de pessoas que precisam desse atendimento público, né? E que a gente poderia, sim, melhorar esse atendimento público. Sim. A gente poderia criar núcleos maiores, pelo menos de psicólogos. Isso. Que a gente percebe uma gama muito grande de psicólogos na cidade. A gente está aí a cada semestre formando muita gente, pelo menos de psicólogo, né? Para que ele comece a desenvolver essas habilidades. Os outros profissionais, a gente sabe que existe uma demanda menor, que é fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, mas psicólogo tem muito. Então, comece ali pelo básico, por aquela substância que nós temos, para que não deixe essas crianças desassistidas. Isso. Então, muitas vezes é angustiante mesmo você ver que a cada dia que passa a gente tem mais diagnóstico. Por quê? Porque a ciência avança. Isso. Né? Não é modinha, que é outra coisa que as pessoas também confundem muito, né, Jocelyn? Nossa, é cansativo isso, viu? É muito cansativo, exatamente. Porque, gente, você acha que é divertido ter uma condição como essa, que te drena tanto, que é tão que, assim, os seus filhos são excluídos, né, de várias situações. Sim. Não é uma coisa que a gente busca, assim, porque quer chamar atenção, porque está na moda. É a nossa realidade e a gente precisa de suporte. Então, quando a gente, né, coloca a nossa voz para fora e pede ajuda e pede suporte, é porque a gente está precisando muito de suporte, muitíssimo, assim. E que é o mínimo, né? É o mínimo que todas as famílias deveriam ter. A gente ainda está pedindo o mínimo do mínimo, sabe? Quando a gente entra nesse espaço e faz a solicitação, que eu digo, gente, é tão cansativo ficar repetindo isso. As pessoas surgiu em 2018. Eu sei que não é muito tempo, né, no longo de uma história assim, mas já faz um tempinho que a gente está todos os anos, a gente senta com o poder público 1 a 2 vezes ao ano, com os CAPs, com o SER, sabe? Tá lá conversando todo ano, cobrando. E continua, né? As melhorias são mínimas, sabe? Há quantos anos que a fila do SER tem mais de 300? Isso.
há anos, sabe? E tá aí, assim, tá aumentando, né? Tá aumentando e as pessoas sem acesso. Então, tá difícil. A sensação é de que não tá avançando, né? E por isso que eu agradeço demais esses momentos como esse, que a gente pode estar compartilhando, né, livremente. Eu estou conseguindo falar aqui sem ser interrompida, né, muitas vezes, que é outra coisa que é difícil, né, manter o diálogo e construir esse diálogo, que não é fácil. A gente precisa de tempo, de dedicação, né, sabe, queimar os neurônios mesmo, pensar, né, buscar soluções, porque não existe manual para absolutamente nada. Não. Sabe, a gente tem que sentar na mesa e buscar soluções, entender as realidades, né, entender as individualidades, e criar e buscar soluções. Isso. E não é fácil. Eu estou aqui falando, né, sobre, mas não é fácil. Por isso que é tão importante o trabalho dessas ONGs, né, Jocely? É tão importante esse engajamento. Porque vocês também, na ASPA, vocês também tentam fazer o mínimo, né? Isso. Por aquelas pessoas que são mais desassistidas. Isso, a gente tenta fazer o mínimo, e assim, com muito esforço, porque na ASPA, todas as pessoas são voluntárias, todo mundo, inclusive quem está na diretoria, né? O nosso estatuto proíbe que pessoas na diretoria recebam qualquer tipo de financiamento, sabe, de pagamento. A gente não pode, né? E todos os outros profissionais, e quem está ali na recepção, quando o profissional está atendendo, porque, de novo, nem ficar aberta a semana inteira, a ASPA fica. Ela fica aberta quando tem um profissional voluntário atendendo, porque tem um outro voluntário, que às vezes é um pai ou mãe de autista, que está lá na recepção, entendeu? Enquanto as crianças estão sendo atendidas naquele horário para aquele profissional. A ASPA recebe uma subvenção municipal da prefeitura de R$1.000. R$1.000, não é nem um salário mínimo. Isso só paga o aluguel. Os nossos associados contribuem com R$5 mensais. Algumas pessoas fazem doações, que não são grandes doações, né? E, recentemente, a gente recebe uma ou outra emenda, né? Nem recebe, a gente se submete, se candidata à emenda, a receber a emenda. Né, que é um outro processo, que exige de pais que são ocupados, né, resolver questão de documento. A última a gente perdeu, por exemplo, da prefeitura, o valor de R$10.000, a gente perdeu, porque foi em cima, foram 2 semanas, foi um pouco antes do carnaval, teve o carnaval, né? Muito, um checklist de 3 páginas. A gente dividiu com 3 pessoas e a gente não deu conta, inclusive a gente não deu conta de buscar toda a documentação. Sabe? Para acessar a emenda. De R$10.000, gente, R$10.000 somem assim, ó, no instalar de dedos, com as necessidades que a gente tem, entendeu? Então, assim, são desafios muito grandes. E a ASPA faz muito com o pouco que tem, mas ainda o que faz é muito pouco, diante do contexto de tantas necessidades que a gente tem, sabe? Sim, com certeza. Né? Mas aí, pelo menos, vocês estão na luta. Eu vejo muito a ASPA crescer muito. Sim. Eu tenho muito essa esperança que ela cresça, porque ela é um serviço que é necessário para tanta gente que precisa. Às vezes a gente olha e faz assim, mas uma terapia de 30 minutos ali vai dar certo? Vai. Essas crianças que estão em terapia na ASPA, elas são pessoas que estão em filas. Na verdade, a ASPA tem uma fila, inclusive. Sim. Só que essas crianças são crianças que estão em fila no serviço público. Sim. Então, assim que elas conseguem ser atendidas no serviço público, elas saem da ASPA, né, para dar a vez a outra pessoa. Sim. Então, de verdade, é o mínimo mesmo, entendeu? Mas é o mínimo para essas pessoas que estão recebendo, né, esse atendimento, significa bastante. Exatamente. Né? E eu vejo assim, eu tenho uma clínica de saúde mental e eu vejo muito analista do comportamento na clínica, lidando com o manejo de uma criança, criando um plano estratégico, se reunindo com os profissionais. E às vezes eu paro para pensar de uma forma bem reflexiva, eu digo, se é difícil, muitas vezes o município colocar em prática o mínimo, que é colocar psicólogos para atender de forma comportamental essas crianças, imagine, quando é que vai chegar um analista de comportamento? Que é um profissional que é caro, né? Exatamente. Inclusive, eu tinha ganhado uma bolsa para estudar, né, análise do comportamento na Unifip, fui muito grata e tudo, mas, de novo, bateu exatamente com o meu momento de burnout, eu não conseguia ir assistir às aulas. Para vocês entenderem o nível de cansaço que a gente tem. Eu amo estudar, eu tenho... Sim. Naturalmente, né? E eu não falo isso, assim, me sentindo... Não pense, assim, que eu estou me colocando com arrogância, não é isso. É porque eu gosto de aprender, eu gosto do lugar de aprendiz. Esse é o ponto. Eu gosto do lugar de aprendiz. E eu amei ter recebido essa bolsa, né, esse incentivo para estudar análise de comportamento. E eu não consegui concluir. Mas está aí a FIP oferecendo, né, curso de analista do comportamento, que é extremamente necessário, sabe, para construir estratégias, né, para a aprendizagem dessas crianças. Todo tipo de aprendizagem, né? Não é só a aprendizagem escolar, não. A aprendizagem
para o básico. Isso. Tipo, o básico. Aquilo que eu falei de minha filha, de lavar as mãos, né? Ela não sabe lavar as mãos. O analista do comportamento vai analisar as necessidades dela e criar uma estratégia para ensinar isso a ela. Só que minha filha nunca teve acesso a isso, porque não existe no SUS. Isso, exatamente. E é um Nem eu tenho condições de pagar, então... E é um profissional totalmente elitizado, né? Exato. Demais, infelizmente. E eu fico imaginando assim, se todas as crianças tivessem acesso, né, o quanto de habilidades essas crianças iriam desenvolver, o quanto a equipe multiprofissional iria ser bem guiada, bem orientada, né? Exato. Porque essa integração, ela também é muito importante. Muitíssimo, muitíssimo. Observar o desenvolvimento de um ser humano, porque é isso que uma equipe multidisciplinar faz. Sim, sim. Ela está ajudando o desenvolvimento de um ser humano atípico. E se você olha para qualquer ser humano, ele é complexo. Ele tem várias camadas, ele tem várias, né, dimensões, assim. Tem a dimensão em casa, na escola, na clínica, o espaço da clínica também, que é outra dimensão. Aí tem a dimensão emocional, tem a de fazer as tarefas de casa, tem a de fazer as atividades de vida diária. Sim. Tem as relações sociais, né? Aí tem outras condições que a criança, o adolescente, o adulto tem. A gente é muito complexo e por isso a necessidade de uma equipe multidisciplinar, né? Para lidar o desenvolvimento físico, né? Motor, psicomotor, sabe? Tudo isso, né? Da fala, tudo assim é muito complexo. E o autismo, ele tem essa... Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, acontece né, na forma como o sistema nervoso central se desenvolve, afeta muitas áreas, muitas, né, sensoriais, a forma da alimentação, a audição, sabe, a sensibilidade aos estímulos, a comunicação, sabe? E isso tudo é refletido no comportamento, né? E por isso a importância de profissionais como psicólogos, né, para orientar esse processo. Primeiro observar, porque né, é muito difícil parar para observar e entender, né? Exige tempo, exige dedicação, exige expertise também. Por isso a importância disso, porque tudo que o autista vive, né, a complexidade da existência do autista, ele reverbera muito no comportamento. É através do comportamento que a gente percebe, né, o autismo, né, e como ele se manifesta. Então, por isso que a importância desses profissionais e da equipe multidisciplinar, porque a gente é muito complexo, gente. Exatamente. Chegou a hora do nosso quadro Fala Onco. Toda semana, a doutora Lidiane Guimarães conversa com a gente aqui no Fique Bem sobre temas ligados à oncologia. Ela que é uma referência na área, mas hoje a gente vai falar um pouco diferente. Quem vai estar na cena hoje, no Fala Onco, é a enfermeira do Centro de Oncologia H+Onco, Ayla Fernandes. Vamos conhecer a partir de agora um pouco sobre essa profissional que escolheu a enfermagem oncológica para atuar? Oi, eu sou Ayla Fernandes, sou enfermeira. E dentre os diversos cursos, a área da enfermagem, ela sempre me encantou. Ela sempre esteve em primeiro lugar no meu pódio de escolhas. Eu descobri ainda na graduação que a enfermagem oncológica, ela me encantava e eu adorava participar das aulas, ouvir, conhecer mais. E por isso que eu escolhi para mim como uma especialidade desse leque da enfermagem, a enfermagem oncológica. Todos os dias eu me apaixono cada vez mais e diante desse fascínio pela enfermagem oncológica, eu estou tendo o privilégio de trabalhar aqui no H+Onco e colocar em prática todo aquele conhecimento que eu adquiri na graduação, na especialização, e tem sido muito gratificante, pois trabalhar com paciente oncológico verdadeiramente na prática é muito gostoso. É aí onde a gente começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente viu. E a enfermagem, ela vai muito além de administração de medicamentos, de cuidar de feridas oncológicas, de acompanhar os efeitos colaterais do tratamento medicamentoso do paciente. Ela é uma linha de frente de um cuidado contínuo, onde a gente vai ter um tratamento individualizado para cada paciente, onde a gente vai estar ali cuidando tanto da questão emocional, de cuidados paliativos, onde a gente vai estar lidando diretamente com o paciente e com a família daquele paciente, trazendo a enfermagem navegadora, que é uma área que vem revolucionando o mercado de trabalho, e essa área dos cuidados com o paciente oncológico, onde a gente consegue ter um melhor desfecho clínico para o paciente e para a família,
onde nós vamos fazer com que o paciente ele encontre o melhor diagnóstico, o melhor tratamento e o paciente ele vai ter um cuidado individualizado, um cuidado personalizado. Eu sou muito realizada por ser hoje enfermeira oncológica. Como é importante a gente entender que dentro da oncologia também existem várias outras especialidades que também cuidam do bem-estar do paciente. E falando agora sobre vida amorosa, Jocelyn, diz aí pra gente como é que funciona a vida amorosa de uma pessoa com TEA. Misericórdia. É interessante falar sobre isso, né? Que porque às vezes as pessoas pensam que não tem problema. Tem sim, muitas questões, né? Só tem. Entendeu? Um dos critérios diagnósticos do autismo, chaves, pilares, assim, é a comunicação social, o déficit na comunicação social. Então, se a pessoa autista, por mais eloquente, que o povo olha para mim e diz, Jocelyn, você é muito eloquente, né? Por mais eloquente que a pessoa seja, a gente tem dificuldade na comunicação. Então, a gente não lê muitas coisas, muitas pistas. Por exemplo, eu tenho dificuldade de entender quando alguém está paquerando comigo. Eu não percebo. Ou a pessoa é óbvia e direta, e diz o que quer, ou eu não percebo. Eu vou achar que a pessoa está só sendo gentil comigo. Entendeu? Sim. E isso é muito ruim, porque eu já passei por situações muito complicadas e até traumáticas por causa disso, entendeu? Então, assim, essa questão amorosa é complicada, né? Em várias etapas. Na adolescência é complicado. Sim. Imagina, o adolescente, né, tentando entender. A gente tem muitas convenções, né? Muitas idealizações do que é um relacionamento. Sim. Desde o heteronormativo até aí entra os desafios das relações que não são cisnormativas, sim, né? Sim. Muitas vezes é difícil ser aceita pelos pais. E daí os adolescentes que têm essas dificuldades de comunicação, de se entenderem. Aí imagina essas pessoas nesse universo, né? O quão sim. difícil é. Aí chega na fase adulta e tem as dificuldades de comunicação social, dificuldades sensoriais. Eu já conversei com autistas adultos que têm dificuldades sensoriais no ato sexual, por exemplo. Entende? Isso afeta também, né, essas questões. No beijo, né? No beijo, várias questões. Eu vou falar um negócio aqui, né? Assim, vou compartilhar uma coisa que só os meus amigos íntimos próximos sabem, mas eu cheguei no ponto de estar em fase de celibato voluntário. Já faz uns 2 anos. Uhum. Porque eu cheguei no ponto de assim, gente, não dá mais. Eu cansei. Porque, primeiro, eu tenho dificuldade, eu tenho uma facilidade de atrair neurodivergentes para mim. Então, é muito comum ter neurodivergentes, ter me relacionado com pessoas neurodivergentes, que existe uma certa facilidade por um lado, mas dificuldade por outro. Isso. Como todo relacionamento, né? Sim. Mas, mesmo assim, são neurodivergentes num contexto machista, num contexto de convenção de patriarcado, enfim, dessas dificuldades, né? Eu sou mãe solo, já fui casada, sou divorciada. Então, é uma complexidade, são camadas, né, de coisas aí que não são muito fáceis de lidar. Então, eu cheguei num momento da minha vida que eu estou nessa pausa. Não quer dizer que vai ser para sempre, não sei, na verdade. Sinceramente, eu não sei. Mas eu estou nesse momento, que assim, eu não estou, mesmo já tendo surgido propostas, né? Vamos ficar, não sei o quê. Eu estou dizendo, não, eu estou em celibato voluntário. Eu já sou direta e digo logo. Quer ser meu amigo? Ok, beleza, seremos amigos. Senão, essa é a realidade. Porque eu cheguei num ponto de eu não estou conseguindo mais lidar com isso, sabe? Essa coisa de conhecer a pessoa, porque relacionamento gasta muita energia, né? Muito, e o início dela é muito difícil, começar tudo de novo, aquela coisa toda, e conhecer a pessoa e tal. E tem as questões de incompreensão do perfil de cada um, de comunicação. Sim. Eu nem sempre respondo a pessoa imediatamente, sabe? No WhatsApp, em qualquer lugar que seja, isso, coisas mínimas, assim, né? Já é visto como uma dificuldade. Sim. Enfim, são inúmeras dificuldades, né? Tem um amigo autista que tem muita vontade de ter uma família, por exemplo, sabe? E tem uma dificuldade muito grande de se manter em relacionamento. Ele quer, entendeu? Tentou várias vezes, né? E tem essa dificuldade. E não tem o suporte que deveria ter, por exemplo, sabe? Primeiro, que ele nem é reconhecido como autista por algumas pessoas, por alguns profissionais. Mas ele é. Um outro psiquiatra, inclusive, já disse a ele, né, que ele era autista. Sim. Mas ele tem essa dificuldade de acolhimento na terapia, por exemplo, né, de compreender esse perfil. E isso é chave para ele se entender como pessoa, entendeu? Enfim, e como pessoa nesses relacionamentos. Gente,
Eu estou falando aqui a partir da minha experiência, a partir de experiências que eu escuto, né, de amigos próximos, que eu tenho amigos neurodivergentes, inclusive amigos autistas. Mas cada experiência é muito única, cada desafio de cada pessoa é muito único. Por exemplo, eu sou uma mulher, ele é um homem. As dificuldades dele são diferentes das minhas. Sim, sim. E mesmo que fossem duas mulheres, as dificuldades são diferentes, né? Porque somos seres muito singulares. Mas a nossa neurodivergência impacta profundamente nas nossas relações. Profundamente. A gente tem dificuldade de lidar com convenções sociais, por exemplo. Sim. Né? Muita dificuldade. E muitas vezes a gente quer se encaixar nelas porque aquele é o ideal social, né? Sim. Mas aí fica aquele conflito intenso e sem solução. E muitas vezes você cansa muito mais rápido e por isso que aí muitas vezes vem o isolamento, né? Você vai e diz, não, deixa eu ficar aqui sozinha, que é melhor. Porque são tantas demandas, sabe? Que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Que é difícil, entendeu? É difícil. Então é isso, eu estou nessa fase, vamos ver até que ponto ela vai, né? Mas por essa dificuldade mesmo, entende? Entendo. E, Jocely, como foi que você percebeu que você tinha entrado em crise da síndrome de burnout? Uma baixa de energia extrema. Porque eu sempre fico tentando. Desde a adolescência, assim, eu lembro de manhã dizer assim, se levanta, menina, que se você ficar muito tempo deitada, vai ser mais difícil você ficar melhor, você melhorar, porque eu dizia que estava cansada, sabe? Sim. Eu lembro da época de adolescência na escola, eu saindo no meio da aula porque eu estava exausta. Aí eu dizia na secretaria da escola que eu estava me sentindo mal, que eu estava me sentindo enjoada. E de fato eu estava me sentindo enjoada, porque em muitos momentos de crise de ansiedade, até hoje mesmo, quando eu estava vindo com meu irmão, eu disse, me dê alguma coisa para colocar na boca porque eu estou enjoada. É um sinal da crise de ansiedade, sabe? Eu dizia isso, e eu ia para casa do meu avô, que era perto, no meio da aula, descansar, ficar fazendo nada. Sim. Ficar fazendo nada. Naquela época não tinha rede social, eu fazia nada, entendeu? Lembro da época de infância, eu cresci muito com os meus primos na casa de vovô, porque os pais estavam todos trabalhando. Eu lembro de momentos que eu ia para debaixo da cama, porque eu queria ficar quieta, sabe? Da sobrecarga. Sim. E daí, já na fase, na época de universidade, por exemplo, de ter momentos de eu ter crises de choro intensas, sabe? Porque eu estava me sentindo muito cansada, né? Exausta. Só que isso vai se acumulando ao longo do tempo, né? E o nosso corpo vai respondendo de forma diferente ao longo do tempo. O que eu tenho percebido é que está sendo cada vez mais difícil eu me recuperar dessas crises de muito cansaço, de exaustão. E daí, nos últimos anos, eu comecei a entender como burnout, primeiro, já tem estudos hoje em dia, né, de burnout autista, inclusive, que é muito que está acontecendo nos adultos mesmo, né, não só em contextos de trabalho, é o burnout autista mesmo. Você está tão sobrecarregado que, né, você colapsa mesmo, sabe? Colapsa. Então, assim, é uma exaustão profunda, a vontade é de ficar deitada o tempo inteiro. Já aconteceu, nossa, isso acontece com muita frequência comigo. Diminuiu mais os dias, mas assim, na crise de burnout, de eu me levantar para fazer o café e ter a sensação que eu vou desmaiar. E ter que me sentar no meio do café da manhã, do preparo do café da manhã, entendeu? Aí eu me sento uns minutos, aí passa, aí volto, sabe? Ou no meio do dia, simplesmente ter que me deitar naquela hora. Se eu não me deitar, a vista começa a escurecer. Cansaço de fazer exame de sangue, o exame de sangue tá normal, sabe? Sim, sim. De medir a pressão, de medir como chama? Aquela coisa glicemia. Glicemia, não, enfim, oxigenação, que eu esqueci o nome agora. No oxímetro, né? No oxímetro. Sim. E tá tudo normal. Eu já tive crise de ansiedade de sair de casa, deixar meus filhos em casa trancados, que eu moro perto de uma farmácia. Que eu tava tão mal que eu acho que eu vou ter um infarto agora, sabe? Tranquei a casa, deixei meus filhos sozinhos. Eu sei que isso é proibido por lei, eu sei disso, mas eu estou falando aqui de uma realidade, sabe? E, claro, eu tento deixar todo o ambiente em segurança, né? Para que isso aconteça. E a farmácia é muito próxima. Para medirem a minha pressão, checarem a minha pressão. Porque eu estava com a sensação que eu estava infartando, que eu ia apagar naquele momento, entendeu? E estava tudo normal. Os batimentos, estava tudo normal, sabe? E é isso. É a crise de ansiedade, é o cansaço. E vem a crise de ansiedade, né? Sim. Mas eu entendo já hoje isso como reflexo dessa exaustão. Por causa da demanda dos meus filhos, eu não posso abrir mão de não fazer as coisas. Eu não posso não fazer a comida. Eu não posso não dar banho neles. Eu tenho que fazer. Então, eu tenho que me levantar e fazer. Quem está de fora diz, não, mas ela está funcionando.
Entendeu? Ela tá, sim, eu estou funcionando, mas eu estou abrindo mão do meu banho. Já aconteceu, na época de burnout, já aconteceu passar uma semana sem tomar um banho. É horrível isso, mas acontece, entendeu? Porque eu não tinha energia. Não tinha para mim mesma. Eu fazia as coisas para as crianças e pá, na cama. Sabe? Porque não tinha energia. Não tinha energia para sair, não tinha energia para ver as minhas amigas. Eu não tinha energia para nada, sabe? É uma exaustão extrema mesmo. E daí, por causa... Eu tive o socorro de amigas próximas, né? Que viram o meu estado e falaram com uma médica psiquiatra aqui, que inclusive atende particular e me atendeu sem custo por causa do meu estado, entendeu? Para me tirar daquele estado, né? Porque eu não tinha forças para sair de casa. É um negócio bem pesado. E o que eu estou percebendo é cada vez mais difícil me recuperar disso, sabe? E daí eu fico olhando, né? Ontem teve o piquenique da ASP, olhando os pais e quantas mães aqui estão cansadas. Quais são as mães que têm suporte? Que a gente vê, né? Ah, tem um marido ali, ou tem um filho adolescente que não é atípico, que pode ajudar e tal. Mas tem as mães solo. Tem as necessidades daqueles filhos que você não pode tirar o olho, porque tem filho... Tem crianças autistas que você pode deixar num brinquedo que tá ali e você tá conversando com outra pessoa aqui. O meu não. E olha que eu levei só um ontem, porque eu não tinha condições de dar conta dos dois. O meu não, eu tenho que estar o tempo todo olhando ele. Eu me distraí no final, já estava mais vazio. No final, conversando com uma outra mãe, não foi 2 minutos. Eu não estou exagerando, eu estou sendo literal aqui, não foram 2 minutos. Quando eu fui ver, o menino estava do outro lado da rua e foi outra pessoa que, sabe, viu, ele me bateu o desespero. De novo, porque eu tirei a atenção, eu tirei o olho dele. Eu levo meu filho pro parquinho, aí eu vejo os outros pais, né, sentado no celular ou conversando com a pessoa do lado. As crianças estão lá. Sabe? Brincando no parquinho, tranquilamente. Com meu filho, eu não posso olhar 1 minuto no celular, eu não posso me distrair dele, eu tenho que estar o tempo todo atenta, porque ele tem problemas de comunicação, porque ele é muito agitado, porque ele tem as rotinas dele, que os outros compreendem mal, né? É muito cruel o ambiente É triste dizer isso, mas assim... As crianças, infelizmente, elas estão absorvendo muito o preconceito do seu entorno, porque a sociedade está muito preconceituosa. A gente avançou em muitos espaços, em muitas áreas, mas ela ainda continua muito preconceituosa. Então, eu já levei meu filho no parquinho, de ele ser chamado de doidinho, de fugir do CAPS, criança já é a idade dele. Ele tem 7 anos. Entendeu? Então, eu tenho que estar atento o tempo todo. E isso é exaustivo. É muito exaustivo você não poder, né, se desligar, sabe? Exatamente. Esse é o contexto da nossa realidade, entendeu? Mas esperamos com muito fervor que tudo isso mude, né, Juscelino? Eu espero, eu estou na luta para que isso aconteça, junto com outras pessoas, né, com outras mães e pais, para que a gente possa construir estruturas, por exemplo, centros-dia para adolescentes autistas, né, que chega essa fase, e adultos autistas também, que têm dificuldade de entrar no mercado do trabalho, por exemplo, que não vão entrar no mercado do trabalho, porque essa é uma realidade. Nem todos os autistas vão desenvolver autonomia. Minha filha, por exemplo, ela vai precisar de mim até o último dia da minha existência, entendeu? Então, assim, centros-dia para essas pessoas terem atividades ocupacionais durante o dia, sabe? Idosos também, imagina autistas idosos, né? Aposentados, como é que faz com essas pessoas que precisam de atividades ocupacionais, né? E mais à frente, quando famílias muito pequenas, que essa é a nossa realidade que só vai piorar, né? Famílias muito pequenas, os pais vão morrer, aí vão ter adultos autistas com nível 3 de suporte, que não vai ter quem cuide. Como é que vai ser isso? Então, construir residências assistidas, entendeu? Para essas pessoas que vão precisar de suporte. A gente não tem nada disso aqui em Patos, nem em região. E a gente já começou essa luta na Câmara há anos já falando isso, né? Nas audiências, já colocando isso. A gente não vê nenhum movimento ainda em direção a isso, mas a gente está querendo, né, dizer, gente, a gente precisa avançar nisso, a gente precisa pegar pesado nessa solicitação, porque estão as portas. E outra, a gente não sabe quando vai embora. A gente não sabe quando eu não sei quando eu vou falecer e meus filhos vão ficar sozinhos, entendeu? Eu não sei. Muitas mães não sabem. Eu ainda tenho minha mãe, eu ainda tenho meu pai, sabe? São separados, mas assim... Né? Ainda existem essas pessoas. E quando eles não existirem? Você entende? E as mães que não têm. Tem mães aqui que não tem ninguém. Tem famílias de pai e mãe que não tem ninguém. Se morrerem, o filho vai ficar com quem? Sabe? Eu sei que é um assunto pesado esse, mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar, né? E lidar com isso. Quando a gente vai para outros países que vê a população envelhecendo, a gente vê países que estão criando políticas públicas para lidar com a solidão das pessoas, porque tem pessoas morando sozinhas, morrendo sozinhas em casa, né? Idosos morrendo sozinhos em casa. A gente tem... Olha, é outra coisa que eu estava falando sobre a questão de redes sociais em você, né? Para você, antes do programa, e já aconteceu de eu abrir a rede social e ver notícias, porque por causa do meu contexto de autismo, eu tenho muitas... Aparece muito no meu feed situações, né, de pessoas autistas, de todo tipo.
E está cada vez mais frequente a morte de mães eu tenho atípicas, visto também. entendeu? De casos de mães morrerem, o filho, nível 3 de suporte, ficar com o cadáver da mãe dentro de casa por dias até o vizinho, vizinha sentir um cheiro, chamar a polícia, sabe? É horrível essa situação de mães. E daí é outro tema sensível e um alerta, suicídio, né? Isso. Enfim. Mas tem que De ser mães, falado. tem que ser falado. De mães que não encontram, estão tão desesperadas que buscam esse tipo de solução para elas, né? O suicídio e pior, levando também o filho. Muitas vezes. A gente já teve um caso, uma situação semelhante em Patos, na nossa região, né? Aqui em Patos. Mas nas redes sociais, a gente vê cada vez mais esse tipo de relato. E é muito triste. É impactante. É uma realidade que está acontecendo. E assim, que soluções a gente vai construir para isso? Sabe? Como a gente vai dar suporte a essas pessoas? Né? Exatamente. A gente leva os filhos para terapia. A coordenadora do CAPS, inclusive, estava dizendo, ela voltou depois de um tempo sem coordenar o CAPS, né? Porque antes o CAPS, você podia deixar seu filho, aliás, a van ia buscar seu filho em casa, passava a tarde lá, era uma tarde por semana, né? Passava a tarde lá com vários tipos de atividades e terapias também, e devolvia no final da tarde. Então, a mãe não ia, ou o pai não ia junto. Só que hoje não pode mais isso, porque o pai tem que assinar cada terapia. Pai ou mãe tem que assinar cada terapia. Então, a mãe tem que ir junto, tem que ficar lá esperando, entendeu? Aí tentamos criar soluções de atendimento, né? Psicológico, com psicólogo, enquanto a mãe ou o pai está esperando lá. Mas ainda assim, a gente tem que estar o tempo todo com o filho, entende? Não existe essa coisa de um lugar que a criança possa ficar uma vez por semana para a mãe ou o pai ter um cuidado consigo mesmo, sabe? A gente evita não, a gente não tem como investir ou buscar checar a nossa saúde. Como é que está a nossa saúde? É difícil, né? Entendeu? Porque já está difícil buscar deles. A gente está na luta pela deles, entendeu? Aí muitas vezes os pais vão se anulando, né? Sim, se anulando, adoecendo cada vez mais, né? Existem vários estudos, inclusive aqui em Patos, a Unifip já fez estudos nessa área, né, do adoecimento de mães e pais atípicos. Existem vários estudos sobre o quanto isso impacta a saúde, principalmente das mães, né? Porque elas são mais referenciadas como cuidadoras, né? Número é altíssimo de pessoas, de mães que desenvolvem depressão e ansiedade, doenças cardiovasculares, morte, outros tipos de câncer, sabe? Enfim, é um contexto muito complexo, que exige muito suporte. Joseli, nosso programa chegou ao fim. Eu ficaria com você aqui horas e mais horas conversando, porque é extremamente, assim, prazeroso. Não no contexto de tudo aquilo que a gente escuta, porque também é impactante e muitas vezes muito triste, mas que é preciso ser falado, é preciso que a gente traga essa realidade para as pessoas, porque eu percebo que hoje também as pessoas têm romantizado muito o autismo, né? E a gente não pode fazer isso. Então, é algo que realmente gera força, coragem, luta e perseverança, principalmente. Então, sua fala aqui é de extrema importância. Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora nesse momento, em torno de como é que a gente vai, dia após dia, em busca dessa grande força que você tem. Olha, é dia após dia. Eu costumo dizer, para quem me pergunta, né, como é que você está? É difícil responder que eu estou bem. Primeiro que eu sou autista e eu lido com a literalidade muito, assim, comumente, direto, né? Então é difícil eu dizer eu estou bem quando eu não estou. E daí eu digo, é um dia de cada vez. Essa é a minha frase bem comum, assim, de dizer. É um dia de cada vez mesmo, sabe? É tentar vencer o desafio de hoje, é tentar vencer o desafio de agora. Não é fácil. Às vezes a gente está exausto e muito cansado, mas a gente precisa fazer isso, precisa seguir. Porque é a existência dos nossos filhos, né? A existência de seres humanos. Por mais difícil que seja esse contexto todo, durante o dia, na convivência com os meus filhos, eu observo momentos de muita beleza, sabe? Meus filhos são criaturas lindas, sabe? Com todas as dificuldades que eles têm, com os desafios, porque
a minha filha é adolescente, então tem a fase de parecer que está desafiando você, sabe? Insistir teimando na mesma coisa, no mesmo comportamento. E não é fácil de lidar, mexe com as minhas emoções, né? Eu vou ter que controlar a minha raiva para lidar com aquilo de forma madura, porque eu sou a mãe, né? Mas eu vejo muita beleza neles, sabe? E esses momentos de beleza, eles me fortalecem. Né? Naquele dia, naquele momento, eles me fortalecem. Então, ver meu filho fazendo um negocinho de massinha, coisa mais linda do mundo, fotografo tudo. A memória do meu celular tá assim, porque eu fotografo todas as coisas que ele faz, sabe? Minha filha deitada com um bichinho de pelúcia, tendo uma crise de riso. É a coisa mais linda do mundo, eu acho lindo, entendeu? Ou ela vem do nada, eu tô no fogão, ela vem do nada e me abraça. Do nada, sabe? E dá um abraço. Então, assim, eu tenho... Nossos filhos, e quem é pai e mãe de pessoas atípicas, pessoas autistas, sabem desses momentos de beleza que diferem muito da maioria, sabe? Porque eles não têm muito essa influência, muitos deles, né? Não tem muito essa influência das convenções sociais. Então, eles agem muito por eles mesmos, né? Assim. E daí a gente observa, eu gosto muito de observar isso, observa comportamentos belíssimos e muito diferentes, enfim. E isso é o que me dá força, entende? É enxergar essa beleza neles que me dá força. Os desafios são gigantescos. Tem dia que eu enfio a cara no travesseiro e grito. De cansaço, de exaustão, de o que é que eu vou fazer, sabe? Mas eu grito no travesseiro para dizer assim, eu vou soltar tudo agora, sabe? Isso vai me ajudar a me aliviar, porque eu preciso seguir, entendeu? Por eles, pela beleza da existência deles, sabe? É isso. É um dia de cada vez. E assim, lutem, defendam os seus filhos, dentro do contexto que vocês podem, porque eu sei que tem dias, eu já passei por momentos de eu não conseguir fazer a tarefa do meu filho, eu já passei. Quando esse relato de burnout que eu falei pra você, né? Eu passei 6 meses sem conseguir abrir o caderno do meu filho e fazer a tarefa com ele, um semestre, né? Eu sei o que é isso, sabe? Mas a gente vai tentar fazer o máximo para se recuperar disso e seguir lutando do seu jeito. Lute pelo seu filho. Você não pode entrar numa associação e lutar por vários, lute pelo seu. Porque você está servindo de exemplo e você está ensinando uma escola a acolher uma pessoa e a partir disso ela vai acolher outras e assim vai. Isso no nosso dia a dia, no parquinho. Faça isso no parquinho, no almoço de família, sabe? A forma como você lida, né? Amando o seu filho, acolhendo a neurodiversidade do seu filho, fortalece você mesmo e fortalece os que estão no entorno, e ensina também, né? Exatamente. Então, nosso muito obrigado. Sua história é maravilhosa, é uma história de coragem mesmo. Eu espero que todo mundo possa seguir, assim, o seu exemplo de luta, de perseverança, de fala, né? Sua fala, ela tem um peso muito grande, ela tem algo que traz muita esperança também de dias melhores. E aí você é aquela pessoa que não luta só pelo seu, luta pelo dos outros também. E a gente fica muito feliz em ter pessoas como você, assim, tão perto da gente, né? E que a gente possa ajudar de alguma forma, ficando solidário em torno de tudo aquilo que você precisa fazer para que a gente possa ajudar. Respeito também é muito importante, né? Então, assim, nosso muito obrigada, Jocelyn. Obrigada pelo espaço. E isso é uma ajuda. Eu que agradeço. E eu espero que vocês possam compartilhar esse programa maravilhoso através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram, Facebook. Mande esse programa para aquelas pessoas que muitas vezes não entendem sobre neurodiversidade, não entendem sobre o que é ser autista, como se vive, quais são suas lutas, suas forças, para que essas pessoas possam também aliviar seu coração enquanto a isso. Certo, gente? Eu conto com a audiência de todos vocês e até lá! Trabalho, faculdade, que fazes? Que fase. Leve a vida numa Honda. Nova Bis e Elite. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês,
foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for Life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoio Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoio, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa Pai, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. O futuro da Paraíba passa pelo respeito às mulheres. E a LPB segue firme, aprovando leis e promovendo iniciativas como a campanha Rompa o Ciclo da Violência, para que cada mulher tenha seu espaço, sua voz e sua liberdade. Porque quando uma mulher tem seus direitos garantidos, toda a sociedade avança. Assembleia Legislativa da Paraíba, em defesa dos direitos das mulheres. No recente comparativo da revista 4 Rodas, o Tigo 7 Pro superou o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross por larga margem. O Tigo 7 é mais equipado, com melhor aceleração e estabilidade, maior espaço interno e porta-malas, maior tela multimídia e, cá entre nós, mais imponente e atualizado. Tigo 7, melhor do que Corolla Cross e Compass. Não se engane, 4 Rodas não mente. Fique com a gente.